Amados do Senhor, abram suas Bíblias no livro de Jó. Nós iniciaremos lendo os 6 versículos do capítulo 42. Mas a pregação da palavra de Deus hoje será do capítulo 38 ao 42.6, versículo 6. Não lerei todo o texto sagrado, até orientei quem pudesse ler durante a semana para termos uma melhor compreensão desse texto. Mas comecemos então pela leitura de Jó 42, do 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oremos mais uma vez. Eterno Deus e Pai, a Tua inerrante, infalível, toda suficiente e necessária palavra foi lida. Ela é a Tua verdade, ela é aquele tesouro que está no campo que nós devemos comprar com todos os nossos bens, para que, tendo esse tesouro eterno e inefável, que é o conhecimento de Ti e da salvação que há em Cristo, nós possamos viver uma vida de paz contigo mesmo. Ilumina, Senhor Deus, o coração, a mente de cada um dos meus irmãos. Aplica cada leitura da Tua palavra que será feita e que eu seja fiel na exposição do Teu texto. Senhor Deus, nós como Jó, humildemente nos achegamos a Ti, pedindo que o Senhor mesmo nos ensine. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, o tema da pregação de hoje, continuando, como eu disse, sobre assuntos da criação, é que a soberania de Deus é revelada na criação. Todos aqui, provavelmente, alguns talvez não, mas a maioria, já leram o livro de Jó. Conhecem o contexto do livro de Jó. Jó era um homem justo e reto, que andava com Deus. Um homem que se arrependia dos seus pecados e dos pecados dos próprios filhos, e oferecia sacrifícios para que eles não fossem punidos por Deus pelos seus pecados, crendo que eles poderiam ter se cedido em alguma coisa. E de repente Jó é assolado por uma série, uma enxurrada de eventos que ele não esperava, como homem que andava com Deus em retidão. E quando ele recebe a visita de seus amigos, que a princípio o consolam em silêncio durante uma semana e depois viram consoladores molestos, que começam a falar coisas que não são o cerne da palavra de Deus, Jó tenta se defender. E muitas vezes nessa defesa ele fala: se eu estivesse diante de Deus, eu defenderia a minha causa diante dele. Mesmo Deus não tendo atribuído pecado a Jó, Deus se apresenta a Jó num redemoinho para mostrar que Jó não teria defesa diante de Deus. Por isso o tema desse sermão de hoje é: a soberania de Deus é revelada na criação. Deus se revela como soberano absoluto sobre tudo aquilo que Ele criou, inclusive nós, que somos a coroa da criação de Deus. Acompanhe comigo lá em Jó 38, quando Deus se apresenta e convence Jó da sua ignorância. Do versículo 1 ao 3 do capítulo 38, o Senhor, Yahvé, Ele diz:
Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Agora vamos para Jó 40, do versículo 1 ao 5. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda? E Jó respondeu e disse no versículo 4: sou indigno. Que te responderia eu? Põe a minha mão na boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Até aqui, no versículo 40, o Senhor apresentou no capítulo 38 e no 39 a Jó a grandeza da criação. Ele não respondeu a Jó porque ele estava sofrendo. Ele não respondeu a Jó qual foi o pecado que levou a ele àquela condição de ter perdido os filhos, todos os bens e estar doente. Ele só apresentou claramente que Ele é o Deus soberano que cria todas as coisas. Portanto, a primeira coisa que Deus faz com Jó nesse texto é mostrar a excelência da revelação de Deus na criação. Observe comigo como Ele faz isso. Capítulo 38, versículo 4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas quando o irrompeu da madre? Quando eu lhes pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Deus está mostrando aqui no dia da criação que Ele separou águas e águas. Versículo 12. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada? Ou fizeste a alva saber o seu lugar? Ele está falando de tarde e manhã, de cada criação. E pergunta a Jó se ele estava lá fazendo isso. 16. Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? 17. Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Até hoje nenhum cientista tem essa informação. 31. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion? Tens domínio sobre o universo? Essa é a pergunta de Deus para Jó. E no 39 ele continua falando de toda a sua criação. Ele fala sobre cabras monteses, asnos velozes, sobre bois selvagens, sobre avestruzes. Ou seja, Deus ordenou perfeitamente toda a sua criação. E Ele está dizendo para Jó e para mim e para você: quem é você para me questionar naquilo que eu faço com os que são meus? Nós somos criação de Deus. Nós devemos reconhecer a sua superioridade, a sua soberania e a excelência do seu juízo. O terceiro ponto aqui, a excelência do juízo, é apresentada no capítulo 40. Vamos começar a ler a partir do versículo 6, os irmãos acompanhem até o versículo 24. Então o Senhor, no meio de um redemoinho novamente, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Lembra que Jó questionou o juízo de Deus? Ele falou assim: se eu estivesse diante de Deus, eu advogaria a minha causa diante do Senhor. Aqui ele diz: por acaso você anularia o meu juízo, do Deus soberano que sabe todas as coisas? Ou me condenarás para te justificares? Quantos seres humanos colocam culpa em Deus das coisas? Ele é bom e perfeito, nada do que Ele faz está contrário ao que Ele é e se revelou na Escritura. Portanto, nenhum de nós tem o direito de condenar Deus por nada
que ele permite ou ele faz. Ele é superior, ele é excelente no seu juízo. E aí ele continua: ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele faz. Eu estou acima de você, Jó. Eu estou acima de você, Sidney. Eu estou acima de cada um de nós que está aqui presente. Deus assim o diz. Nós somos criaturas, ele é o Criador. Honremos a excelência do juízo dele. Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-se de majestade e de glória. Tu derramas as torrentes da tua ira e atenta para todo o soberbo e o abate. Olha para todo o soberbo e humilha-o. Calca os pés dos perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Deus responde a Jó na sua aflição, não passando a mão na cabeça dele, não com um consolozinho falso. Ele responde a Jó na sua aflição, mostrando que Jó deveria estar mesmo de joelhos dobrados e com a boca no pó, diante desse Deus que ele é justo. Quando nós, por um mínimo que tentamos nos justificar diante de Deus, achando que há em nós qualquer mérito, é assim que Deus nos vê como vê Jó. Ele é excelente no seu juízo. Ele só não aplica a sua ira sobre nós, amados irmãos, porque ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. A graça que foi estendida a nós em Cristo Jesus, que é de graça para nós, mas custou tudo para o Filho de Deus. Ele se desfez desta glória que ele acabou de dizer que Jó não tem. A excelência e a grandeza, a majestade e a glória que Cristo tem desde antes da fundação do mundo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Mas Ele se desfez disso, se humilhou, se encarnou como nós. E naquela cruz, Ele sofreu toda a taça da ira de Deus que estava sobre pecadores. Por amor a um povo que foi eleito, escolhido pelo Pai, antes da fundação do mundo. Que nós entendamos a excelência do juízo de Deus e sua soberania e nos humilhemos debaixo das suas poderosas mãos, agradecendo que não temos mérito diante dele. Mas Deus continua, e esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar para os irmãos, quando ele fala da grandeza da sua criação. Ele continua falando de dois animais aqui que a nossa tradução atual que nós usamos, a Ara, ela não traduz de maneira adequada. Foi uma tentativa de tradução, mas todas as nossas outras traduções em português trazem o mesmo termo do hebraico. Observe o versículo 15 do capítulo 40. Diz assim: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Versículo 1 do 41. Podes tu com o anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Essa tentativa de tradução da Ara perdeu muito do sentido do hebraico. Todas as outras traduções em português que eu consultei, inclusive a Nova Almeida atualizada, trazem no versículo 40, no capítulo 40, versículo 15, contempla agora o Behemoth, que eu criei contigo, que come a erva como boi. E no 41:1, podes tu com o anzol apanhar o Leviatã, ou lhe travar a língua com uma corda? Observe alguns detalhes sobre esses animais que não pode ser um hipopótamo, por exemplo, no versículo 40. Sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos dos seus ventres. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos, os seus ossos são como tubos de bronze, e o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Não é um hipopótamo. Esse animal aqui é um dinossauro, para os termos que se usam hoje em dia.
termo que só foi criado no século XVIII. Até então não existia esse termo dinossauro, que significa lagarto terrível. Ele é um réptil. E se você lembrar do sexto dia da criação, quem é criado junto com os homens antes? Os répteis são criados juntos com o homem no sexto dia. É por isso que ele diz: contempla agora o Behemoth, que eu criei contigo. Ou seja, no mesmo dia que eu criei os homens, eu criei também este animal fenomenal, que ele endurece a cauda como um cedro. Quem conhece o hipopótamo, a cauda do hipopótamo não tem nem 10 centímetros. E é um rabinho fininho. Então não é um hipopótamo. Este é um dinossauro. E ele apresenta a grandeza daquele animal, que quando um rio transborda, versículo 23, ele simplesmente não se apressa, de tão alto que ele era. Qualquer enchente que vinha, ele ficava tranquilo, porque não poderia afogá-lo. Ele usa também para mostrar para Jó a sua superioridade e grandeza como Criador, a soberania absoluta de Deus, revelada na criação, quando ele fala do Leviatã. Observe no versículo 41, capítulo 41, versículo 5. Brincarás com ele como se for um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Um crocodilo, quando pequeno, você já viu alguma vez na televisão alguém puxando ele com uma cordinha. O Leviatã, ninguém poderia fazer isso. Versículo 7. Encher-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? De fato, os egípcios matavam os grandes crocodilos do Nilo assim. Por isso Deus está falando com Jó: você faria isso? Conseguiria, por acaso? Versículo 8. Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Muitos homens conseguem matar um crocodilo, o Leviatã não seria possível. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu? E aí Deus coloca de novo a soberania dele exclusivamente. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. E aí ele volta a falar de novo do Leviatã. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto, pois em roda dos seus dentes está o terror? As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega à outra que entre elas não entra nenhum ar. Versículo 19. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumo, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Vou parar aqui sobre a descrição do Leviatã. Uma das traduções para Leviatã é monstro marinho. Vocês já devem ter visto em outros textos da Bíblia essa tradução, monstro marinho. Mais uma vez, este é um animal extremamente superior aos animais que nós estamos acostumados a ver hoje em dia. Não que não exista mais ele por aí, mas nós não conseguimos vê-lo. Então nós vemos claramente aqui em Jó, que há a descrição de dois animais que coadunam com as descrições atuais dos dinossauros. Deus fez os dinossauros e eles habitaram com os homens, meus amados irmãos. No século XIX, quando a igreja, principalmente na Europa, se abriu para o liberalismo teológico, que é uma corrente que nega a veracidade da Escritura, eles começaram a querer negar esses textos. A ciência diz que os dinossauros viveram na Terra há 220 milhões a 65 milhões de anos antes de Cristo.
A mesma ciência, há pouco tempo, achou DNA viável na carcaça de dinossauros. Isso seria impossível se fosse depois de 65 milhões de anos. O fato é que o homem exterminou muitos animais na Terra. O fato é que os filhotes de Behemoth que entraram na Arca de Noé encontraram uma terra completamente diferente para habitarem depois. Mas aqui, Deus fala com Jó, depois do dilúvio, e apresenta para Jó uma coisa que era realidade para ele: a presença de animais terríveis, como eles chamam de dinossauro, réptil terrível, entre eles. Um, que é o Behemoth, comia erva como boi, era um herbívoro. O outro, como Leviatã, era um destruidor dos mares. Mas todos dois foram criados por Deus e estavam debaixo da sua soberania absoluta. Por isso ele diz, no versículo 11, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Nunca se aproxime de nosso Deus achando que você tem algum direito. Você só tem dívidas. Elas foram pagas por Cristo na cruz. Sempre se aproxime de nosso Deus, humildemente, como um mendigo pedindo, pelo menos assim que o mendigo deveria pedir, com humildade, pedindo socorro, não como fazem por aí querendo determinar a Deus o que ele deve fazer. Ele não aceita isso. Está aqui no versículo 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois tudo que está debaixo dos céus, eu e você, somos dele. Se ele te direcionar para um lado que você não quer ir, e ele faz isso muitas vezes, não tente questionar Deus como Jó fez. Aprendamos da experiência de Jó ao ouvir do próprio Deus. Imagine como é que deve ter sido ver Deus falando de um redemoinho. Lembra da experiência do Sinai? Como que as pessoas ficaram apavoradas e falaram: Moisés, fala você com Deus, nós não. Jó deve ter ficado totalmente e absolutamente impactado com aquela presença. Os amigos molestos mais ainda. Então nós devemos entender, amados, a grandeza da criação nos mostra a soberania absoluta de Deus sobre nossas vidas, ainda mais as nossas vidas, que fomos escolhidos para ser o povo dele. Nós temos que ser os mais pacientes e observadores das direções de Deus, que mudam completamente o caminho que nós estávamos seguindo na vida. Encerrando essa pregação, voltemos ao capítulo 42, do versículo 1 ao 6. E reconheçamos isso todos os dias, quando acordarmos pela manhã, ao meio-dia, no final da tarde, antes de nos deitarmos. Reconheçamos a soberania de Deus, pois é reconhecendo essa soberania que nós nos firmamos na fé. Jó respondeu ao Senhor, Iavé: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós declaramos nas nossas confissões de fé que Deus decretou todas as coisas. Isso se cumprirá, meus irmãos. Como Deus faz a conjunção entre os destinos de 8 bilhões de pessoas na Terra, só Ele sabe. Quando Ele mexe na minha vida e me tira de uma direção e traz para outra, Ele sabe qual é o impacto que Ele quer aqui e agora. Então nós não podemos achar que os nossos planos sendo frustrados, nós devemos descair o rosto, nos revoltar contra Deus. O fato é que Ele é fiel e Ele fará o que é bom, porque Ele é bom o tempo todo. Quando Ele tira de nós alguma coisa que nós esperamos muito, pode ter certeza que existem coisas melhores. Afinal de contas, o melhor de Deus já veio, e é Jesus Cristo. Nós não podemos, como diz Jó, tentar entender
a magnitude do ser de Deus e dos seus pensamentos. Deuteronômio 29 diz que aquilo que está revelado nesses 66 livros pertence a nós e aos nossos filhos. Mas o que ele não revelou pertence somente a ele. Portanto, quando os nossos planos são frustrados, saiba que os de Deus nunca são. Existe um objetivo naquela guerra que está acontecendo lá. Nós devemos orar pela paz. Mas as Bíblias foram todas vendidas na Ucrânia nesse período agora. Muitos se voltaram para a palavra de Deus exatamente neste momento. Muitos estão deixando a Ucrânia e estão sendo recebidos por outros irmãos nossos que estão na Romênia, na Hungria, na Polônia, exatamente para testemunhar na prática o Evangelho de Jesus. Portanto, mesmo que nós não queiramos ver guerras, mesmo que nós não queremos ver o sofrimento humano, Deus está no controle e tudo o que Ele faz é bom. Não devemos nos desesperar. Oremos pela paz, mas saibamos que a paz principal é aquela que devemos ter com Deus. E depois de ouvir tudo isso da soberania de Deus na criação, Jó finalmente ficou em paz com Deus, porque antes ele estava questionando Deus e achando que poderia entrar em juízo diante de Deus e se defender. Quem somos nós, seres humanos, criaturas de Deus, para fazer isso? Que nós possamos, como Jó, no versículo 5, dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que a nossa reação, todo momento, diante de um Deus que é santo, 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 seja do versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se algum de nós aqui diante de Deus ainda acredita que tem alguma perfeição, que nós estamos totalmente justificados por nós mesmos, por Cristo estamos, por nós mesmos diante dele. Se nós, como alguns por aí dizem, agora eu já não tenho mais nenhum pecado, é porque ele não está tão perto da luz quanto deveria estar. Porque você e eu, meu irmão e minha irmã, minhas queridas crianças, quanto mais nos aproximamos de Deus através da palavra, da comunhão, da oração, dos jejuns, mais nós vemos as trevas que ainda habitam em nossos corações no mais profundo. Muitos estão em paz consigo mesmo porque eles não estão sendo confrontados pela verdade de que eles precisam sempre do perdão de Deus e de um Redentor. Mas quando nós fazemos isso como Jó, quando nós nos abominamos, quando nós nos arrependemos no pó e na cinza, nós reconhecemos mais o Redentor. E eu peço que você vá a Jó, capítulo 19, no versículo 25 ao 27. Texto que nós devemos meditar e guardar de memória, de cor, em nosso coração. Crianças, guardem de cor, de memória no coração de vocês, esses 3 versículos. Jó assim o disse no meio do seu sofrimento: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Este Redentor é Jesus Cristo. Ele já se levantou, ele já se encarnou, ele já venceu o pecado, o diabo e a morte. E aí Jó declara no versículo 26: depois, revestido este meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus. Ele declara a realidade da ressurreição. Se ele não voltar antes, todos nós aqui presentes desceremos à sepultura. Mas temos a firme confiança que seremos ressuscitados com Cristo. Seremos revestidos novamente de carne, de pele, porque o ser humano é uma unidade composta, corpo e alma. Nós não vivemos só na alma. Nós precisamos da ressurreição
para sermos essa unidade composta que adora a Deus agora e adorará pela eternidade. E Jó diz no versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, não será outro, serei eu mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Não há reencarnação, é isso que Jó está falando aqui. Não existe tal coisa, só existe ressurreição. Por isso não vai ser outros olhos que o verão, serão os olhos de Jó. Serão os meus, serão os seus olhos que verão o Redentor naquele maravilhoso dia, quando Ele voltar para reunir seu povo, para nos dar a habitação eterna com Ele, mas para julgar aqueles que condenados ainda estão em seus pecados e não o receberam como Senhor e Salvador. Por isso, cada um de vocês, por mais jovem que seja, medite na necessidade que você tem de um Salvador. Nenhum de nós chegará a Deus por si mesmo, somente por Jesus. E por fim, o versículo 27 termina assim: de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Você tem saudade de Cristo? Você tem sentido saudade do seu Redentor? Jó sentia, e o Redentor ainda nem tinha vindo. Nós já sabemos, Ele já veio, quando Ele voltará. Amemos a volta do Senhor, reconhecemos a sua soberania na criação, reconheçamos que nós estamos debaixo ainda de um tempo em que o pecado ainda se alastra, mesmo entre aqueles que confessam Jesus como Salvador. Nos arrependamos disso. Tenhamos saudade do Redentor entre nós. Queramos Jesus entre nós, não só espiritualmente, como agora Ele está, mas que os nossos olhos o vejam e que nós possamos ser ensinados por Ele mesmo. Deus nos abençoe, amados irmãos. Que a Tua palavra seja em nós gravada e que nós vivamos para Ele, somente para Ele. Terminando o nosso culto da manhã,